autora Lídia Tavares, autora da obra Enquanto Você Dormia. Quero te agradecer pela sua presença. Eu quero que você nos conte um pouco mais sobre você. Quem é a autora Lídia Tavares? Bem, prazer. Eu tenho 34 anos, sou maranhense, sou mãe de 3 e estou tentando escrever desde o mês de agosto do ano passado. Gosto de escrever, sempre gostei, mas eu nunca tinha me aventurado a publicar, então, a escrever assim outros livros, só sempre para mim. Certo. Desde quando você escreve? Olha, desde que eu me entendo, assim, desde que eu era criança mesmo, eu sempre gostei de escrever. Sempre minha mente fértil. É o Winnie. Mas aí, Lembra? escrever assim, W. para publicar para outras Isso. Não, a Lune lerem, ano é o passado, no mês unicórnio de do agosto, Caverna do com Dragão. incentivo Tá de confundindo todas as os minhas Winnie é outro. escritoras, na verdade. Isso, Winnie. Winnie on. Que elas escrevem. Aí a gente começou a conversar. Negou. Por que eu disse, não, Não você saiu ainda é não. leitora mesmo. Ela, não, e A não ser começou que eu acho que o gato dela pulou na cerca. Aí depois que eu fiz o primeiro livro, Já parece vai que eu sair peguei se o o gato gosto próximo. de escrever. Certo. E o que te levou a escrever? Olha, eu sempre tive, acho que a minha mente muito fértil, então eu sempre gostei, na minha cabeça eu criava várias coisas. E aí eu sempre gostei de anotar tudo que eu escrevia, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, os cenários que eu via, tudo eu gostava de anotar. E sempre gostei muito de escrever e gostei muito de ler. Então, para mim, aquilo ali era uma fascinação, sabe? Entrar naquele mundo, parece assim, para ali eu posso ser o que eu quiser, eu posso imaginar o que eu quiser, fazer o que eu quiser dentro dos meus limites, mas ali eu posso ser livre. Então, aquilo foi me fascinando, aquilo me fascina, entendeu? Entrar naquele mundo, poder imaginar e poder realizar as coisas que eu não posso realizar aqui fora, eu posso realizar dentro das minhas histórias. Você tem o apoio da família e dos amigos? Amigos, assim, não muito, que eu não tenho muito amigo aqui por perto, mas eu tenho as minhas amigas alturas, que me apoiam muito. Minha mãe de criação, que é minha tia, que também me dá muito apoio, meu marido, que apesar, assim, de ser muito ciumento, porque ele diz que eu dedico mais tempo aos livros do que a ele, sempre que ele olha alguma coisa, ele vê uma imagem, ele sai me mandando, olha, amor, serve para tua história, olha, amor, uma inspiração. Aí, de certa forma, ele apoia. O meu pai, mesmo sendo assim, mesmo prosaico ainda, das antigas. Ele diz assim, minha filha escreve, ele fica todo orgulhoso, meu irmão. Eles me apoiam de uma certa forma. Não leem, mas me apoiam. Certo. Sobre a sua história. Nós estamos vendo a sinopse dela agora. O que a gente pode esperar dela? Pode ir melhor. Oh, enquanto você dormia, surgiu assim. Eu estava num momento assim, um pouco agoniada e eu, de vez em quando, tenho, como eu disse, elas vêm de sonhos. E nessa noite eu dormi assim, um pouco agoniada e acabei sonhando com a minha mãe. Só que no sonho, a verdade, o personagem principal, enquanto você dormia no meu sonho, era eu. Quando eu acordei, eu continuei com aquela agonia e aquela coisa angustiando no meu peito e eu decidi escrever. De tarde, eu sempre assim no sofá que eu tenho aqui no terraço, e eu comecei a escrever aquilo que eu tinha sonhado. E aquilo que eu tinha sonhado foi ganhando assim, eu fui escrevendo uma história em cima do meu sonho. Eu escrevi o que eu sonhei, mas de uma forma que era como se eu estivesse contando uma história. E eu decidi que eu ia fazer enquanto você dormia, que eu ia fazer, escrevê-la assim, entendeu? Eu ia criar uma história em cima do meu sonho. E eu sempre dizia assim, mãe, se a senhora que está me inspirando, porque a minha mãe já faleceu, já tem 8 anos. Se a senhora que está me inspirando, então continua me inspirando, continua me apoiando, se há alguma forma da senhora se comunicar comigo. E eu continuei sonhando com essa história continuamente. Até o final dela, ela foi sonhada. Muita coisa daquela história foi coisa que veio para mim no meu sonho. Por isso que eu digo que essa história tem tudo da minha mãe. Tem todos os dedinhos, as mãozinhas dela ali na minha mente me enviando mensagens através desse sonho.
O primeiro capítulo de Enquanto Você Dormia se chama O Sonho. O sonho justamente é isso. Foi o meu sonho contado de uma forma lúdica. E usando os personagens no chip que eu gosto, que é o Jikook, que é o do BTS. Então, eu só adaptei o meu sonho ao chip que eu gosto, da banda que eu gosto. Então, juntei duas coisas que eu gosto. E aí tu vai encontrar muito romance, e muita dor de cabeça também, porque tem uma fase dele que é bem complicada, que eles se perdem um do outro, mas tu vai encontrar um romancezinho clichê que você vai se apaixonar. Certo. A gente está vendo agora a capa da sua história. Eu queria saber se você mudaria alguma coisa nela, se você está satisfeita. O que você acha dela? Essa capa que eu fiz ela no final do ano. Depois que eu já tinha publicado a história toda. E eu não mudo nada nela, porque foi a última capa que eu fiz, realmente foi assim, eu olhei para ela e eu disse assim, é Enquanto Você Dormia. É a capa do meu livro. Sabe quando você vai fazendo pedacinho por pedacinho dessa capa, você vai pensando pedacinho por pedacinho e tá tudo retratado. O que eu quero que esteja, aquele olhar apaixonado, o cenário, é a minha história. Então ela retrata, ela tá perfeita para mim. Ela retrata a minha história. Como é que foi compor os personagens? Você falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse isso. Como é que foi compor os personagens? Foi assim, tipo, porque eu pensei, o Jimin, ele é nessa história ele é confeiteiro, e ele tem traumas emocionais devido à morte da mãe dele e devido a um abandono prematuro, porque ele não conheceu o pai dele. Então eu queria uma pessoa que fosse romântica, mas que apesar de romântica e tivesse todos os seus problemas, ele também tivesse muita força para superar tudo que ele passou na vida. O Jeon, ele é um empresário que sofreu um acidente e entrou em coma. E ele tem muita força e vitalidade, ele viveu apenas com a mãe dele, ele perdeu o pai muito cedo. E eu também queria um personagem forte, que apesar das intempéries da vida, conseguisse superar e continuasse acreditando no amor. E eles são unidos pela lenda do Akaito. Não sei se vocês sabem aquela lenda aqui, do fio vermelho. Dizem, algumas dizem que são os deuses com as pessoas pelo tornozelo, quando o nascimento, essas pessoas, as almas são ligadas para a vida toda. Outras dizem que é pelo dedo mindinho, não se sabe ao certo assim a origem. Mas eu queria muito que envolvesse essa lenda, que fosse um encontro de almas que já estavam destinadas e que sofreram uma quebra, entendeu? Por assim, quando o JK, ele sofreu o acidente, ele teve uma quebra nesse encontro de almas, que já estava planejado. Então ele ganhou do destino uma chance de encontrar o amor. Então eu queria personagens que fossem fortes o suficientes, que apesar de tudo que eles tivessem passado, fossem fortes o suficientes para enfrentar as tramas do destino, enfrentar as intempéries da vida para poder sair da história. Entendi. Qual é o seu personagem favorito? Aquele que vai ter a sorte de você nunca pesar a mão sobre ele. Ah, filho. É difícil, porque todos os dois eu pesei a mão um pouquinho, eu fiz eles sofrerem, todos os dois. Mas eu amo de paixão meu de mim. Eu amo meu de quê? Mas eu amo de paixão, ele é assim, meu protegido. Ele é todo sensível, todo fofo, todo... Ninguém vai chutar ele. Apesar de eu ter feito ele, mas sofreu um pouquinho. Tá. Você já trocou o nome dos personagens principais? Eu já troquei? Sim. Como assim? Trocar, dar outros nomes ou Tipo, trocar entre eles? eles tinham um nome e você trocou o nome deles. Se era João e você trocou por José, um exemplo. Ah, deixa eu ver. Não, eu nunca pensei. Para eles em si, eu nunca pensei em um nome para eles. Nunca pensei. Mas às vezes assim, eu tenho separado uma lista de nomes que eu possa dar. Eu já fiz outra capa com outros personagens que eu criei, com eles tendo a feição deles. Inclusive, eu estava fazendo isso antes de começar. Mas o nome deles em si, eu ainda não troquei. Deles, não. Mas tem Mas eu tenho vontade. ideia.
eu tenho ideias para eles ganharem personalidade própria, entendeu? Eles têm ali uma seleção de nomes que eu acho que combine com cada um deles. Certo. Teve algum personagem ou personagens que você criou para dar sentido a algum evento da sua obra, que se não tivesse tido esse evento, você não teria criado esse personagem? Tem o Nanjum e o Terran, que são os auditores fiscais da obra, que eles só entraram mesmo, e o... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do bendito do personagem, porque ele só tem uma cena, que é o assassino de aluguel. Ele só entrou pra aparecer e morreu. Simples. Ele só tem uma cena. É tão descartável que você nem lembra o nome. É porque foi muito rápido a aparição dela, sabe? Quando você cria um nome para um personagem, só assim, pum, ele foi esse. Você nem lembra. Foi só uma criação básica, só para entrar e morrer. Qual personagem é a sua versão literária? Ele só entrou para morrer. Qual personagem é a sua versão literária? De mim. É o de mim. Por quê? O que ele tem de Por você? isso ele eu protegi. Ele tem as dores que ele tem todas as minhas dores e toda a minha força de vontade de superar elas. Eu acho que ele descreveu perfeitamente todas as minhas dores e toda a minha força de vontade de superar todas elas. Ele é o meu personagem, ele sou eu no meu sonho. Agora me fala qual é o clímax da história, o ponto mais alto dela. Lá vem spoiler. Vou dizer, porque é a parte do sofrimento. É o baile da Gions Company. São os capítulos, são quase os capítulos finais dela. São 2 capítulos que são assim, eu dividi em 2 capítulos o clímax, que foi quando o Jimin descobriu quem é o pai dele, e durante o baile que o Jeon ia pedir ele em casamento, e o Jeon levou o tiro. Olha spoiler. Pronto. Só isso que eu posso dizer. Me conta aí um detalhe que quase foi para o seu livro, mas que você, relendo, você desistiu. Eu ia fazer. Deixa eu ver aqui. Um dos detalhes que eu queria colocar. Eu queria fazer uma espécie de trisal ali de um casal secundário. Mas aí eu decidi não. Deixa só eles dois mesmo. Tá bonitinho, só o casal. Não quero trisal. Não estou pronta para escrever trisal ainda. Você aprendeu alguma lição com a sua história? A minha história, eu acho que a base dela é apesar dela ter um teor de magia, ela fala alguma coisa sobre a magia do destino na vida da gente, entendeu? Sobre os enlaces do destino na nossa vida. A minha história mais é sobre superação. Sobre você superar os seus medos, sobre você superar as coisas ruins que acontecem com você, sobre você ter força em se apoiar nas pessoas, na sua família, nas pessoas que estão disponíveis para você. Basicamente, para mim, ela é isso, entendeu? Foi isso que eu aprendi. Que você, apesar de tudo, você tem a capacidade de superar aquilo, de perdoar quem te machucou de alguma forma e seguir a sua vida em frente. Você pode seguir a vida em frente. Tem uma pessoa, né, na minha vida que eu conheci esse finalzinho de ano, que ela me diz assim: quando você estiver triste, quando você estiver, canaliza e escreve tudo, bota tudo na tua escrita. Então, ela, assim, em vários momentos da minha vida, ela me deu esse conselho e eu tô levando isso pro resto da minha vida. Ela é uma das pessoas que entram na minha mente e dizem assim: você pode, você consegue, você é capaz. Um anjinho que eu tenho por aqui. Quais autores ou obras te inspiram? Olha, eu não sou de ler muito livro físico. Eu não posso mentir, porque realmente ler livro físico eu não leio muito. Eu leio muito livro no Wattpad.
E a maioria dos meus livros são sobre o meu chip, né, que eu leio. Mas antes de eu entrar no projeto, eu tenho as minhas amigas, que são a Pamela Camargo, que é a Açúcar Mascavo. Tenho a Sasstorne, que é a Natália. E depois que eu entrei, eu tenho a Emily Best, tenho a doutora Winnie, sabe? Também que me inspira bastante nas histórias dela romântica. Tenho a Chandra, que são uma inspiração, porque são histórias muito românticas e muito bonitas. São histórias que eu aprendi a gostar depois que eu entrei. Tem algumas. A Maíra Lima também é uma ótima amiga e uma ótima autora. São as pessoas que mais me inspiram, entendeu? A Eva, eu chamo ela de Hawa, ela se intitula como Petit Pomé, é Hawa, que é a minha beta também, que é uma ótima escritora e me apoia em tudo e eu me inspiro muito nela. Me diga que tipo de escritora você é. Vou te dar 4 opções. A que apenas escreve, a que se coloca, é a primeira opção, a que se coloca na pele do personagem para conseguir descrever melhor as emoções e as ações, é a segunda opção. A que escreve e lê em voz alta para sentir se a história está boa, é a terceira opção. Ou nenhuma das opções. Aí você vai me dizer quem você é. Eu posso dar uma aqui na pele do personagem. Me Eu diga. me coloco na pele do personagem e escrevo em voz alta. Pra me ver se eu tô sentindo tudo aquilo. Eu sempre me coloco na pele do meu personagem, não importa qual seja ele vilão, seja ele mocinho, eu sempre estou na pele dele e vou escrevendo em voz alta para saber realmente se está me passando aquela sensação, se está passando aquele sentimento. Eu sempre tenho essa preocupação de saber, a minha história tem sentimento? A pessoa que está lendo está sentindo o que eu estou sentindo quando eu escrevo? Essa é a minha maior preocupação. Então, eu sou essa opção de escritora. Me fala qual é o seu objetivo como escritora, além de, claro, fazer a gente surtar com parte do livro ou o livro inteiro, né? Olha, eu nunca não vou te dizer assim, um dia eu quero ter publicado, se um dia eu quiser tiver um livro publicado, eu queria que fosse enquanto você dormia. Não me pergunte por quê, mas ele é meu xodó. Mas eu quero que as pessoas sintam, sabe? Eu quero que as pessoas se emocionem, eu quero que as pessoas, sabe, tenham aquele prazer de se sentir dentro da história, de entrar numa fantasia, num mundo totalmente diferente do que ela convive e que ela sinta prazer, e que ela consiga, sabe, mergulhar naquele mundo e enxergar o que eu estou enxergando. Que ela se sinta um pouco mais feliz quando ela pega o meu livro e mergulha naquele romance. Mesmo ele não sendo um romance tradicional, eu quero que ela se sinta feliz lendo aquilo, sabe? Que ela sinta o que eu sinto quando eu escrevo. Aquele prazer e aquela felicidade. Que ela se emocione, que ela ria, que ela chore, que ela sofra, mas que no fim dê tudo certo. Certo. Eu quero agradecer pela entrevista. Foram momentos maravilhosos que a gente teve juntas. Obrigada. E eu quero saber se você tem alguma mensagem para dar para aqueles que estão assistindo a gente. E quero que você fique à vontade para isso. Olha, eu só tenho a agradecer pelo projeto, por estar participando, agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando e dizer para vocês, gente, que não existe ninguém perfeito. A gente está aqui para aprender. Se você tem um sonho de escrever, se você confia, se você quer expressar, se expresse. Não tenha vergonha, não tenha medo de se expressar. Você vai aprender com o tempo. Ninguém nasce sabendo. Com o tempo você se aprimora, com o tempo você aprende, com o tempo você vai ver que tudo que foi no começo valeu a pena. Tudo que você passou no começo valeu a pena. Só não desista. Não desista dos seus desejos, não desista dos seus sonhos. E sempre procure estudar e se aprimorar naquilo que você quer fazer. De uma forma bem feita, cative o seu leitor, converse com ele durante as suas obras, dê spoiler da obra. Certo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e aí dizer que, pessoal, leiam enquanto você dormia. É uma história muito boa, é uma história maravilhosa, vocês não vão se arrepender.
E quero dizer, então, até a próxima, pessoal. Até a próxima entrevista. Próximo. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.